Estamos com o nosso primeiro vídeo, né? Começamos a gravar agora os nossos estudos através dos vídeos e espero que vocês sejam edificadas através dos nossos vídeos, amém? Aprendendo a esperar em Deus, baseado numa palavra do pastor Silas Malafaia. Essa palavra, ela tem como um incentivo para a vida da gente, né? Porque muitas de nós estamos vivendo uma situação de difícil entendimento, de difícil posição. Muitas ficam questionando o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Então, essa palavra serve tanto para mim como para cada um que está assistindo de uma forma de aprendizado. Como podemos esperar em Deus? De que forma esperar em Deus? Então, existe nesta palavra, neste texto, 7 formas que tem que ser tratadas, todas individuais, mas não pode ser esquecida nenhuma delas, né? São elas: como eu posso esperar em Deus? Tendo esperança, tendo paciência, não sendo precipitado, não murmurando, controlando a minha ansiedade, tendo fé e ânimo. Então, cada uma dessas orientações de forma de como fazer sintetizando justamente o como esperar em Deus, né? A palavra de Deus, ela diz assim: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 28 a 31. Então vamos lá, né? A primeira atitude de uma pessoa que deve esperar em Deus, que está esperando em Deus, que quer esperar em Deus, é esperança. O que é esperança? A esperança suporta quase tudo. A esperança, ela é transcendental, acima do limite da experiência humana. E a esperança, ela sintetiza o seguinte: é esperar com confiança, com certeza, tendo certeza de que aquilo que Deus decretou vai realizar. A segunda atitude é a paciência. A paciência, ela suporta dor, suporta infortúnios, suporta inconvenientes, com resignação. É como a história do bambu. O bambu enverga até o fim, mas ele não quebra. Ele volta para o lugar. Então, a gente também pode sintetizar dizendo que a paciência é esperar com tranquilidade. A outra atitude é não ser precipitado. O que é precipitação? O que é precipitado? Ser precipitado é tomar decisão pela inteligência, pela lógica, pelos outros,
menos com a opinião de Deus. Então, não ser precipitado é fazer tudo isso, né? Quer dizer, fazer tudo isso não, é fazer o contrário disso. Não tomar decisões com antecipação, não tomar decisões pelas pessoas, pelo seu próprio raciocínio, porque a palavra de Deus diz que o nosso pensamento, ele não é nada. O que nós pensamos não é nada, né? Os pensamentos de Deus são mais altos, os planos dele são melhores do que os nossos. Não murmurar. Deus não suporta a murmuração. O povo de Israel ficou o tempo que ficou no deserto por conta da murmuração. Sabemos que uma passagem que seria de 8 dias, passou 40 anos por conta da murmuração. Eu gostaria de explicar o que seria murmuração. Murmuração não é você se ajoelhar e clamar a Deus para sair de uma determinada situação ou pedir para que Ele lhe socorra num determinado momento. Não, isso não é murmuração. Murmuração é você reclamar, é você se chatear, é você se irritar, é você ficar sem paciência diante de uma situação. E começar a falar. Eu não estou murmurando, eu estou só desabafando. E lá no fundo, no seu coração, é uma murmuração sim. Você questiona Deus, não diretamente com suas palavras, mas dentro do seu coração. A quinta atitude é controle a ansiedade. Um pouco de ansiedade, ela é até boa. Ela é bastante proveitosa. Um pouco de ansiedade. Porque a ansiedade é a preocupação excessiva. E ela é o sintoma do medo. Então, assim, você ter um pouquinho de ansiedade é bom, porque faz com que você determine limites na sua vida e saiba o que você pode ou não fazer. Mas a preocupação excessiva, a ansiedade propriamente dita, né, em grande escala, em grande quantidade, ela faz mal. Não é à toa que a palavra de Deus diz assim: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Então, que nós possamos sim falar tudo para Deus, nos derramar na presença de Deus, não como murmuração, mas como um pedido de socorro, pedindo para que Ele venha e nos ajude. E para Deus, porque muitas vezes não adianta você falar com mais ninguém, porque o máximo que essa outra pessoa vai poder falar com você é te dar um apoio e orar por você, mas que quem vai determinar o fim daquela situação é o Senhor. A sexta atitude é ter fé. Creia que Deus tem todas as possibilidades, diante de todas as suas possibilidades. Você sabe que você tem possibilidades, você pode muita coisa, mas as nossas possibilidades, elas têm limite. Mas Deus não. As possibilidades de Deus são ilimitáveis. Então, ter fé é isso. É saber que mesmo o que eu não posso fazer, o que ninguém pode fazer, o que não tem jeito para o ser humano, para Deus há. Então é isso. É acreditar naquilo que Deus determinou. Na hora certa, a vitória vai chegar. Então, tenha fé. E a sétima e última atitude é ânimo. Ser otimista e acreditar na vitória, tendo força e coragem para lutar. Por que coragem para lutar? Porque sabemos que as lutas, elas vão ser
fortes, ferrenhas. A guerra não é fácil. O inimigo das nossas almas está ao nosso derredor esperando uma brecha para nos atacar. Ele não descansa. Ele não brinca de ser Satanás. E nós muitas vezes brincamos de ser servas do Senhor. Então que nós tenhamos essa coragem de lutar. Isso está implícito no ânimo. Existem algumas receitas de ânimo na Bíblia. São elas: a história de José, que nunca parou de lutar. Quer dizer, de lutar não, perdão, de sonhar. A história de Davi, que teve discernimento espiritual e transferiu a batalha para Deus. Veja bem, Davi não lutou por ele. Ele disse que Deus iria lutar por ele. A história de Daniel, ele foi determinado, ele decidiu que nada iria pará-lo. E ele disse a seguinte frase: eu sei em quem eu tenho crido e vou continuar até o fim. Que possamos pegar essa frase e assimilá-la e colocar em prática. Eu sei em quem eu tenho crido e vou continuar até o fim. A história de Paulo, que ele pensa de maneira boa em todas as situações. Ele tira os maus pensamentos da cabeça e passa a pensar assim como Deus quer que ele pense. E mesmo diante de qualquer situação, mesmo diante de qualquer adversidade, ele olha que existe um propósito, existe algo bom em cima daquilo que ele está vivendo. Existe um porquê ele está vivendo aquilo. A história de Jesus, né? A maneira de ver, de perceber a vida, vai determinar quem você é. Então, que possamos nos espelhar na história de Jesus, que sim, teve muito ânimo, inclusive na hora da morte. Ele teve ânimo de enfrentar a morte pelas nossas vidas, pela nossa salvação. E Deus também, na palavra dele, o próprio, ele diz para que nós fiquemos perto de pessoas que tenham coisas boas para nos dar, para nos falar. Para que nós saiamos de perto daquelas pessoas que criticam, que fofocam, que nos colocam para baixo, ou outras pessoas. Também tem o exemplo de Abraão, que glorifica a Deus em toda situação. Mesmo passando pelas dificuldades, ele está lá glorificando ao Senhor. Então, o que é o ânimo? O ânimo é esperar com entusiasmo. Eu sei que meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Essa é a palavra de Jó. E por que nós podemos esperar em Deus? Existem 3 razões. Você pode encontrar outras, mas 3 que é a certeza de que por que nós devemos esperar em Deus. A primeira, porque Deus é Pai. Ele sabe quem você é e conhece a sua luta. Ele não se esquece de você. Então, por que podemos esperar em Deus? Porque Deus é Pai. A segunda razão por que podemos esperar em Deus é porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o único que tem poder para se manifestar e operar em qualquer área da sua vida. E a terceira é porque Deus é fiel. O milagre vai chegar. A porta vai se abrir. Não se desespere. Deus é fiel. Então podemos esperar em Deus. Por quê? Porque Deus é Pai. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E porque Ele é fiel. E assim como a palavra de Deus diz, creia que você é uma águia. A águia voa nas alturas, nas imediações dos Boeings, cerca de 10.000 metros de altura. Alto, né? Quando vem uma tempestade contrária a essa águia, ela faz uma das 3 coisas que eu vou dizer a seguir. Uma delas, a primeira, é voar mais alto do que a tempestade. A segunda é
entrar por dentro da tempestade e vai até o outro lado. E a terceira, ela se equilibra, plana, na própria tempestade até que a tempestade passe. Então, como você é águia, tenha certeza que você vai ou voar mais alto que a tempestade, passar da tempestade, não sentir a tempestade, e quando ela passar você não vai nem ter percebido, porque você vai estar lá mais alto do que ela. Ou você vai ter a coragem de penetrar na tempestade e passar até o outro lado, né? E a outra situação, como você é águia, você só tem essas três, você vai se equilibrar, você vai planar, você vai lançar sobre ele toda a vossa ansiedade e vai ficar lá no meio da tempestade até que ela passe por si só. Essa é a certeza que você deve ter, que eu tenho. Nós somos águia, porque a palavra de Deus diz isso. Assim como eu falei logo no início, e vou voltar a falar agora. Isaías 40, 28 e 31 diz: Não sabeis? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, amada? Tenha certeza, você pode esperar em Deus e tem que tomar essa atitude através da sua palavra, tomando posse da sua palavra. Fique na paz do Senhor. Um beijo e até a próxima. Não para.